Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Beelzebu, Satanás, Demônios, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 1º de novembro de 1970. O próprio Jesus, no Evangelho, se refere a Beelzebu, Satanás e demônios. Tomando isso ao pé da letra, as igrejas humanas mantiveram sua crença em tais entidades. Qual a interpretação do Espírito da Verdade? Para que o compreendessem e, sobretudo, o escutassem, Jesus apropriava sua linguagem ao estado das inteligências, às ideias em voga, aos preconceitos e tradições dos homens a quem falava. Por isso é que empregava as expressões Beelzebu, Satanás, Diabo, Príncipe dos Demônios, que para ele não tinham, como não devem ter para os homens, mais do que um sentido figurado, servindo para designar os espíritos maus que, depois de haverem falido na sua origem, permanecem nas sendas do mal, praticando-o contra os homens incautos. Acusado de usar dos poderes do espírito das trevas para realizar as obras admiráveis que operava, Jesus aponta aos escribas e aos fariseus seus próprios filhos hebreus, como eles, dotados daquela faculdade, se bem que em grau bastante inferior. De fato, entre os judeus havia alguns homens de escola, espíritos em missão naquele meio, como há sempre em todas as nações, para mostrarem o melhor no centro mesmo do que existia de pior. Havia homens sinceramente piedosos, que de coração obedeciam à lei de Moisés, tendo em vista servir a Deus. Esses conseguiam, algumas vezes, por meio da prece e da perseverança, afastar os espíritos malfazejos que se manifestavam pela obsessão ou pela subjugação. Como já o explicamos, esses filhos dos homens se purificavam e elevavam acima de seus pais, constituindo-se assim os juízes naturais destes últimos. Hoje, vós outros também sois acusados pelos escribas e fariseus, vossos contemporâneos, de agir sob influência diabólica, exatamente como o foi Jesus outrora.
Diante do fato, repitamos as palavras do Mestre: nenhum reino dividido contra si mesmo poderá subsistir. Podeis pela fé, pela prece, pelo conhecimento do Evangelho e do Apocalipse, esclarecer as consciências, aliviar o sofrimento de vossos irmãos obsidiados, repelir os espíritos da treva que desejem instalar-se entre vós. Cuidai, pois, de cumprir o novo mandamento do Cristo, elevando o pensamento, dominando a carne, para que a nova geração seja preparada para a grande transição do milênio. Caminhai sem medo, porque nós marchamos à vossa frente, em direção ao Mestre que volta.